Prepare-se para um choque. A reencarnação não é uma invenção oriental. Os antigos mistérios mediterrâneos, de Eleusis, dos órficos e dos pitagóricos, todos ensinavam sobre os ciclos eternos da alma. Os mistérios de Eleusis, a escola de reencarnação mais antiga do Ocidente, por mais de 2000 anos, iniciados de toda a bacia mediterrânea, viajavam até Eleusis, na Grécia, para participar dos grandes mistérios. O que acontecia lá era tão sagrado que quebrar o segredo significava morte certa. Mas documentos descobertos recentemente em papiros coptas revelam detalhes impressionantes. O ritual da morte iniciática. Os candidatos eram colocados em sarcófagos de pedra por períodos de 3 a 7 dias, induzindo experiências de morte clínica controlada. Durante esse estado, a consciência se separava do corpo e viajava através dos planos astrais, testemunhando suas vidas passadas e futuras. A visão do ciclo eterno. Iniciados relatavam ver uma espiral dourada infinita, onde cada volta representava uma encarnação da alma. Eles compreendiam que a morte é apenas uma mudança de estado consciencial, como trocar de estação em um rádio cósmico. Os registros de vidas passadas. Hierofantes de Eleusis mantinham arquivos detalhados das reencarnações de iniciados importantes, traçando linhagens conscienciais através de séculos. Esses registros foram posteriormente preservados pelos essênios e mais tarde pelos gnósticos. A escola pitagórica e a matemática da alma. Quando Platão falava do mundo das ideias, ele estava descrevendo planos dimensionais onde a consciência habita entre as encarnações. Os iniciados gregos sabiam que a morte é apenas uma mudança de estado consciencial. Pitágoras, após sua iniciação no Egito, trouxe para a Grécia uma ciência exata da reencarnação. Seus discípulos calculavam ciclos temporais entre encarnações, baseados em múltiplos de 432 anos. Padrões kármicos usando geometria sagrada. Probabilidades evolutivas da alma através de fórmulas matemáticas. Sincronizações astrológicas que determinavam o momento ideal para reencarnar. Os registros órficos, mapas do além. Os papiros órficos encontrados em tumbas gregas antigas não eram apenas textos funerários, eram guias de navegação interdimensional. Eles continham mapas detalhados do plano astral, descrições de 7 níveis conscienciais entre encarnações, nomes e senhas para passar pelos guardiões dimensionais, instruções para evitar a amnésia da reencarnação, técnicas para preservar memórias, métodos para reconhecer almas gêmeas em novas encarnações, códigos para identificar membros da mesma família espiritual. O encobrimento cristão. Os primeiros cristãos, especialmente os gnósticos, preservavam esses ensinamentos. Orígenes, um dos maiores teólogos cristãos primitivos, defendia abertamente a preexistência e reencarnação da alma. A conspiração do Concílio de Constantinopla. Por que isso foi suprimido? Em 553, o Segundo Concílio de Constantinopla não apenas condenou os ensinamentos de Orígenes, mas ele executou um apagamento sistemático de todos os textos cristãos que mencionavam reencarnação. Mas a razão não era teológica, era política. Documentos secretos do Vaticano, vazados em 2019 por um insider, revelam as verdadeiras motivações. Controle temporal. Uma alma com múltiplas vidas não pode ser controlada pelo medo de julgamento único.
Poder clerical. Se a alma tem várias chances, não precisa de salvação através da igreja. Dominação econômica. Sem o medo do inferno eterno, as pessoas não pagam indulgências. Estabilidade imperial. Cidadãos que acreditam em justiça cósmica são menos submissos a tiranos. Os manuscritos de Nag Hammadi, a prova perdida. Quando os códices de Nag Hammadi foram descobertos em 1945, o Vaticano imediatamente tentou comprá-los ou confiscá-los. Por quê? Porque eles continham 17 evangelhos apócrifos que descrevem explicitamente Jesus ensinando sobre reencarnação. O Evangelho de João Secreto, diferente do canônico, cita Jesus dizendo: "A alma que não conhece a si mesma deve retornar tantas vezes quantas forem necessárias até despertar para sua natureza divina." O Evangelho de Maria Madalena descreve Jesus revelando a ela os 7 estágios da evolução da alma através de múltiplas encarnações, desde a consciência mineral até a cristicização completa. A reencarnação no judaísmo primitivo. Simples. Uma alma que tem múltiplas oportunidades de evolução não pode ser controlada pelo medo de um julgamento final único. A reencarnação liberta o ser humano da dependência de salvadores externos. Os essênios e a doutrina do Gilgul. Os essênios de Qumran, a comunidade que preservou os manuscritos do Mar Morto, praticavam os segredos perdidos dos mestres antigos, conhecimentos ocultos que mudaram a história. Você já se perguntou por que certas verdades ancestrais desapareceram dos registros históricos? Por que conhecimentos que transformaram civilizações inteiras foram deliberadamente apagados da memória coletiva? Imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre história antiga está fundamentalmente errado. Que os grandes mestres da antiguidade, desde Hermes Trismegisto até os hierofantes egípcios, dos druidas celtas aos iniciados de Eleusis, todos compartilhavam um segredo cósmico tão poderoso que impérios inteiros se ergueram e caíram para protegê-lo ou destruí-lo. Hoje, no History Ancestral, vamos mergulhar nos segredos mais bem guardados da antiguidade. Ensinamentos que não apenas sobreviveram aos séculos, mas continuam influenciando sociedades secretas e movimentos esotéricos até os dias de hoje. Prepare-se para descobrir verdades que vão abalar tudo o que você pensava saber sobre o passado da humanidade. Porque o que você está prestes a descobrir não são apenas teorias ou especulações. São fragmentos de uma tecnologia espiritual que nossos ancestrais dominavam e que foi sistematicamente suprimida para manter a humanidade em estado de amnésia cósmica. A conspiração do silêncio ancestral. Desde o início dos tempos, existe uma guerra invisível travada nas sombras da história. De um lado, os guardiões dos mistérios sagrados, sacerdotes iniciados, mestres espirituais e sociedades secretas. Do outro, impérios e instituições que compreenderam que conhecimento é poder e que certos saberes, nas mãos do povo comum, representavam uma ameaça mortal às estruturas de controle. Os guardiões da chama eterna. Na antiga Suméria, os Apicalo, os 7 sábios que sobreviveram ao dilúvio, estabeleceram escolas de mistérios onde ensinavam as artes proibidas da transmutação consciencial. Estes não eram mitos, mas registros históricos de uma linhagem de mestres que dominavam tecnologias espirituais avançadas. Os hierofantes egípcios de Heliópolis preservaram estes conhecimentos nos textos das pirâmides, codificados em simbolismo hermético para que apenas os iniciados pudessem decifrar. Quando os gregos chegaram ao Egito, filósofos como Platão e Pitágoras foram iniciados nesses mistérios, retornando à Grécia com fragmentos de uma sabedoria cósmica que transformaria para sempre o pensamento ocidental. Mas aqui está o primeiro grande segredo que querem esconder de você. Todos estes mestres antigos falavam da mesma coisa.
O ser humano não é apenas um animal evoluído, mas uma consciência cósmica temporariamente aprisionada na matéria densa. E mais chocante ainda, eles sabiam como libertar essa consciência e ativar seus poderes latentes. O conhecimento interior, a chave perdida. Os antigos egípcios, muito antes das pirâmides se tornarem túmulos turísticos, já dominavam um segredo que faria qualquer líder mundial moderno tremer. O ser humano carrega dentro de si uma centelha divina, capaz de despertar poderes inimagináveis. Nos templos de Luxor e Karnak, os hierofantes sussurravam aos iniciados: "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses." Essa não era apenas filosofia, era tecnologia espiritual. Vamos mais fundo. Os papiros herméticos encontrados em Nag Hammadi revelam rituais específicos de ativação da Merkabah, o veículo de luz da consciência. Os iniciados egípcios sabiam que o corpo humano possui 7 centros energéticos, que hoje chamamos de chakras, e 13 pontos de poder, que, quando ativados na sequência correta, permitem à consciência viajar através das dimensões. Os segredos da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé não foi construída como túmulo, foi um templo iniciático. Suas medidas exatas replicam as proporções do planeta Terra e contém códigos matemáticos que descrevem a estrutura do espaço-tempo. Quando o iniciado era colocado no sarcófago da Câmara do Rei, por exatamente 3 dias e 3 noites, ocorria algo extraordinário. Sua consciência se separava do corpo físico e viajava pelos planos astrais superiores, retornando com memórias de vidas passadas e conhecimento direto da natureza da realidade. Mas aqui está o que não te contaram na escola. Os faraós não eram apenas reis. Eles eram magos sacerdotes que dominavam as artes da transformação consciencial. O processo de mumificação? Uma tecnologia oculta para preservar não apenas o corpo físico, mas ativar o corpo de luz, o famoso Ka egípcio. A ciência perdida da alquimia interior. Os alquimistas medievais herdaram fragmentos dessa ciência através das traduções árabes. Quando falavam em transformar chumbo em ouro, estavam usando metáforas para descrever a transmutação da consciência humana. O chumbo representava a consciência densa, materialista. O ouro simbolizava a consciência crística, desperta, iluminada, conectada à fonte cósmica. Os laboratórios alquímicos eram, na verdade, templos de transformação interior. Os fornos e alambiques eram símbolos externos de processos internos de purificação da psique. Mestres como Paracelso e Nicolas Flamel não eram apenas químicos, eram engenheiros da alma que dominavam as leis secretas da manifestação consciencial. Os manuscritos proibidos de Alexandria. A biblioteca que guardava segredos cósmicos. Quando falamos da destruição da Biblioteca de Alexandria, a história oficial nos conta sobre um acidente ou descuido. Mentira! A Biblioteca de Alexandria foi deliberadamente destruída porque guardava conhecimentos que revelariam a verdadeira natureza da realidade. Não estamos falando apenas de pergaminhos antigos, mas de manuais técnicos de civilizações avançadas que precederam nossa era histórica conhecida. Os arquivos perdidos de Atlântida. Entre os tesouros mais valiosos da biblioteca estavam os registros acásticos de Atlântida, documentos que sobreviveram à destruição do continente perdido há cerca de 11.500 anos. Estes manuscritos continham tecnologias de levitação grávica, fórmulas para anular a gravidade usando cristais ressonantes, plantas arquitetônicas dos templos voadores de Poseidones,
códigos sônicos para mover blocos de pedra de centenas de toneladas, mapas dimensionais, cartas estelares mostrando portais entre mundos, coordenadas temporais para viagem no tempo, rotas comerciais com civilizações de outros planetas, genética sagrada, registros das 12 tribos cósmicas que colonizaram a Terra, códigos DNA para ativar capacidades telepáticas, fórmulas para estender a vida humana além de 900 anos. Os últimos bibliotecários e o grande êxodo. Quando as forças do fanatismo religioso começaram a cercar Alexandria, os últimos hierofantes da biblioteca executaram o Protocolo Hermes, um plano secreto para preservar os conhecimentos mais críticos. Hipátia, a última grande sacerdotisa matemática de Alexandria, não foi apenas assassinada por ensinar filosofia. Ela foi executada porque possuía as chaves dimensionais, códigos matemáticos que permitiam abrir portais para outras realidades. Antes de morrer, conseguiu transmitir esses códigos para seus discípulos mais avançados. A rede secreta de preservação. Os manuscritos salvos foram divididos em 7 caches espalhados pelo mundo. As cavernas de Qumran, descobertas parcialmente em 1947, os túneis subterrâneos do Tibete, ainda lacrados pelos lamas, as catacumbas secretas de Roma, sob controle do Vaticano, os arquivos ocultos de Constantinopla, transportados pelos cavaleiros templários, as grotas sagradas dos maias, seladas nas profundezas de Chichén Itzá, os repositórios da Ordem de Melquisedeque, localização desconhecida, e o cofre de cristal da Grande Pirâmide, ainda não aberto pela arqueologia oficial. Os sobreviventes do Grande Expurgo. Nem tudo foi perdido. Sociedades secretas como os Cavaleiros Templários, os Rosa-Cruzes e, posteriormente, a maçonaria se tornaram os guardiões clandestinos desses conhecimentos. Mas a história vai mais fundo do que imaginamos. A Escola de Mistérios de Chartres. A Catedral de Chartres, na França, foi construída pelos Templários como um centro de transmissão iniciática. Seus vitrais contêm códigos geométricos sagrados que, quando observados na sequência correta durante os equinócios, ativam estados expandidos de consciência. A famosa Rota de Santiago de Compostela não era apenas uma peregrinação religiosa, era um circuito energético, conectando vórtices de poder por toda a Europa. Os iniciados medievais sabiam que certos locais geográficos possuem anomalias dimensionais naturais e construíram toda uma rede de templos para canalizar essas energias. Os Códigos Secretos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci não era apenas um artista, era um iniciado da Ordem do Priorato de Sião, guardião dos segredos de Alexandria. Suas famosas invenções futuristas, na verdade, eram redescobertas de tecnologias atlantes encontradas nos manuscritos preservados. O homem vitruviano não é apenas um estudo anatômico, é um mapa da ativação consciencial humana. As proporções exatas revelam os pontos de poder no corpo onde a energia cósmica entra e sai. Quando um iniciado assume essa posição durante rituais específicos, torna-se um condutor entre o céu e a terra. Eles esconderam as verdades ancestrais em símbolos arquitetônicos nas catedrais góticas, códigos secretos em obras de arte renascentistas, rituais de iniciação que sobreviveram até hoje, sequências musicais que induzem estados alterados, como as composições secretas de Bach, fórmulas matemáticas sagradas disfarçadas de teoremas geométricos. O feminino sagrado, a sabedoria oculta das grandes sacerdotisas. Maria Madalena e os mistérios de Ísis. Aqui no History Ancestral, não temos medo de falar sobre os elefantes na sala da história. Maria Madalena
não era apenas uma seguidora, ela era uma iniciada nos mistérios de Ísis, a tradição egípcia mais poderosa de magia feminina. Quando os evangelhos gnósticos a descrevem recebendo ensinamentos secretos, eles estão falando de conhecimentos iniciáticos, milenares, que vinham sendo transmitidos desde as dinastias faraônicas. A linhagem das sacerdotisas de Ísis. Para entender o verdadeiro papel de Maria Madalena, precisamos mergulhar nas escolas de mistérios femininas do mundo antigo. A deusa Ísis não era apenas uma divindade egípcia, era um nome código para uma tecnologia consciencial preservada por uma linhagem ininterrupta de sacerdotisas. Essas mulheres dominavam artes que hoje chamaríamos de cura vibracional avançada, terapias com cristais sintonizados em frequências estelares, cirurgias energéticas usando apenas as mãos e a intenção focada, regeneração celular através da modulação do campo áurico, profecia e visão remota, acesso direto aos registros acásticos planetários, comunicação telepática com entidades de outros planos, previsão de eventos através da leitura das correntes temporais e alquimia sagrada, transmutação de venenos em medicamentos, criação de elixires de longevidade, manipulação das forças elementais da natureza. Transmissão consciencial sem o uso de palavras. Bilocalização. Estar em 2 lugares simultaneamente. Comunicação com os mortos através de rituais específicos. Metamorfose corporal. Mudança da aparência física através da vontade. Quando o Papa Inocêncio III lançou a cruzada albigense contra os cátaros em 1209, ele não estava combatendo heresia religiosa, estava executando o extermínio sistemático da última linhagem detentora dos segredos femininos sagrados, o eclipse do poder feminino. Por que essa dimensão foi apagada? Porque o feminino sagrado representa o princípio da intuição, da conexão direta com o divino, da sabedoria que não precisa de intermediários. A conspiração contra as sibilas. As antigas sacerdotisas de Delfos, as sibilas romanas, as druidas celtas, todas dominavam artes divinatórias e de cura que tornavam obsoletas as hierarquias masculinas de poder. A pitonisa de Delfos não entrava em transe por inalação de vapores vulcânicos, como a arqueologia oficial tenta nos convencer. Ela utilizava técnicas respiratórias sagradas, combinadas com posicionamentos geométricos precisos dentro do templo para acessar camadas específicas da consciência cósmica. Os registros oraculares preservados em fragmentos revelam profecias que se estendiam por milhares de anos no futuro, com precisão matemática impossível de ser alcançada por adivinhação comum. Essas mulheres possuíam acesso a mapas temporais da evolução da consciência planetária. A Inquisição. Guerra total contra o feminino. A perseguição às bruxas na Idade Média foi o extermínio sistemático das últimas guardiãs dessa sabedoria ancestral. Mas aqui está o que realmente aconteceu. As mulheres executadas como bruxas não praticavam magia negra. Elas eram curandeiras, parteiras e herbalistas que preservavam conhecimentos médicos e espirituais que ameaçavam o monopólio masculino sobre a saúde e a religião. O famoso Maleus Maleficarum, martelo das bruxas, contém descrições detalhadas de práticas que hoje reconhecemos como hipnose terapêutica, chamada de enfeitiçamento. Medicina vibracional com ervas, rotulada de poções diabólicas. Psicoterapia intuitiva, considerada possessão demoníaca. Partos humanizados, vistos como pactos com Satanás. Entre 1450 e 1750,
Estima-se que mais de 9 milhões de mulheres foram executadas na Europa. Não foi perseguição religiosa, foi genocídio consciencial. A eliminação sistemática de uma forma de conhecimento que operava através da intuição feminina. Os códigos secretos da reencarnação. A verdade sobre os ciclos da alma. Prepare-se para um choque. A reencarnação não é uma invenção oriental. Os antigos mistérios mediterrâneos, de Eleoses, dos órficos, dos pitagóricos, todos ensinavam sobre os ciclos eternos da alma. Quando Platão falava do mundo das ideias, ele estava descrevendo planos dimensionais onde a consciência habita entre as encarnações. Os iniciados gregos sabiam que a morte é apenas uma mudança de estado consciencial. O encobrimento cristão. Os primeiros cristãos, especialmente os gnósticos, preservavam esses ensinamentos. Orígenes, um dos maiores teólogos cristãos primitivos, defendia abertamente a preexistência e reencarnação da alma. Por que isso foi suprimido? Simples. Uma alma que tem múltiplas oportunidades de evolução não pode ser controlada pelo medo de um julgamento final único. A reencarnação liberta o ser humano da dependência de salvadores externos. O corpo de luz, a tecnologia espiritual suprema, o segredo dos imortais. Em todas as tradições ancestrais, encontramos referências a seres que transcenderam a morte física. Os egípcios chamavam de Ak, os tibetanos de corpo arco-íris, os taoístas chineses de corpo imortal, os alquimistas medievais de corpo glorioso. Todos falavam da mesma coisa, a capacidade humana de transformar o corpo físico em energia luminosa consciente. A ressurreição revelada. Quando analisamos os relatos da ressurreição, através das lentes do ocultismo ancestral, descobrimos algo revolucionário. Jesus não voltou dos mortos. Ele demonstrou a tecnologia do corpo de luz, conhecida pelos iniciados há milênios. Os detalhes são reveladores. Aparecia e desaparecia à vontade. Atravessava paredes fechadas. Não era sempre reconhecido. Transformação vibracional. Podia assumir forma física quando necessário. Isso não é milagre. É ciência espiritual avançada, que nossos ancestrais dominavam. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você é um dos buscadores que sente no fundo da alma que existe muito mais do que nos contaram. Inscreva-se no History Ancestral e ative o sininho, porque toda semana revelamos mais segredos que eles não querem que você saiba. Comente abaixo. Qual desses conhecimentos ancestrais mais te impactou? Você já teve experiências que confirmam essas verdades ocultas? Repartilhe este vídeo. Ajude a despertar outros buscadores da verdade. Quanto mais pessoas souberem dessas revelações, mais difícil será mantê-las em segredo.